Você já percebeu como Platão não nos dá respostas prontas em seus diálogos? Ao contrário, ele cria uma dinâmica que exige nossa participação como leitores. Você já se perguntou sobre isso? Eu já me perguntei. E no episódio de hoje nós vamos explorar esse estilo único de Platão e refletir em como ele nos força a um aprendizado mais ativo, onde o verdadeiro conhecimento só surge quando nos comprometemos de fato com a verdade. Quando comparamos Platão, ele parece ser o menos sistemático. Em relação aos outros filósofos, ele até parece ser mais acessível. Por causa da sua habilidade em criar personagens vívidos e cenários dramáticos, ele é considerado o autor ideal para quem quer começar a estudar filosofia. Em vez de nos apresentar um sistema fechado de doutrinas, ele nos dá algumas ideias principais e várias sugestões de como essas ideias devem ser questionadas e até mesmo refletidas. Quem lê os diálogos de Platão é desafiado a pensar por si mesmo sobre as questões apontadas nos textos. E só quem faz isso consegue entender o que cada diálogo quer transmitir. Muitas das obras de Platão dão a sensação de que a filosofia dele está em constante movimento. E é justamente aí que o leitor precisa contribuir, buscando alcançar o conhecimento ativamente. Não é só ler passivamente e decorar o conceito filosófico. É chegar ativamente à conclusão do próprio conceito que está escrito. Platão nunca entrega soluções prontas. Ele deixa este trabalho para os seus leitores, incentivando a reflexão e os questionamentos. Outra coisa interessante nos escritos de Platão, exceto a Apologia, que é um texto que fala sobre o discurso de Sócrates depois dele ser condenado à morte, e 13 cartas que são atribuídas a ele, mas que as suas autenticidades são discutidas, todos os outros textos são diálogos. E embora o diálogo seja um estilo literário muito conhecido pela gente pelo drama, os diálogos de Platão não têm a pretensão de contar uma história literária. Eles são focados em discussões filosóficas entre alguns personagens, que são no geral figuras históricas que existiram. Essas discussões acontecem em cenários que variam. Pode ser uma festa religiosa, a casa de um poderoso rico, ou até mesmo uma festa. Além de levantar questões filosóficas, Platão também faz uma crítica à sociedade da época, apontando o caráter e os estilos dos seus personagens. E falando em personagem, quem aparece quase sempre é Sócrates. Sócrates não é uma invenção de Platão. Ele realmente existiu como outros personagens existiram, como Críton, Górgias, Alcebíades. E Platão não foi o único a escrever sobre Sócrates. Aristófanes, por exemplo, escreveu sobre Sócrates. Xenofonte, um historiador e militar, também escreveu, inclusive, diálogos, apologias sobre Sócrates, porque de fato Sócrates era um homem tão impactante que inspirou muitos a escrever sobre ele. Embora Platão use Sócrates como personagem, a sua filosofia vai muito além da figura histórica. Ao ler Platão, não estamos apenas diante do personagem Sócrates, mas também das ideias filosóficas de Platão. Mesmo que Platão tenha se inspirado em Sócrates em alguns momentos, ele não é apenas um transcritor das ideias dele. Platão usa a figura de Sócrates para expor as suas próprias ideias e nunca se coloca diretamente em nenhuma trama. E o que Platão quer comunicar aos seus leitores vai surgindo através dos diálogos dos seus personagens. Isso gera algumas perguntas muito interessantes. Será que Platão tinha alguma doutrina filosófica definida? Podemos chamar algo de filosofia de Platão? Porque ele nunca se posicionou diretamente em algum texto. É de comum acordo entre os estudiosos da filosofia platônica que, por mais que os personagens de Platão digam algo, é Platão quem está se comunicando com o público. Ao lermos um diálogo de Platão, devemos pensar sobre o que ele, o autor, quer nos mostrar, e não apenas no que os seus personagens estão dizendo. Por isso é que não podemos simplesmente ler as suas obras e esperar respostas fáceis, porque ele não quer leitores passivos, mas que participemos ativamente da sua leitura. Isso é tão importante para ele que ele faz Sócrates dizer para não confiarem só nos livros, ou seja, só nas leituras, porque os livros servem mais para ajudar a lembrar sobre discussões filosóficas que estivemos antes de irmos ao texto. Por conta disso, só a leitura não é o suficiente. Nesse sentido, ele não cria diálogos apenas para passar teorias, mas para provocar questionamentos e discussões que talvez foram feitas bem antes do leitor
e para o texto. Outra coisa interessante é que os diálogos de Platão são a mistura de introdução a problemas filosóficos mais simples e discussões mais complexas, mais profundas. Mesmo quando ele estava em estágio mais avançado da sua filosofia, ele continuou escrevendo diálogos que apresentavam problemas acessíveis aos estudantes iniciantes. Provavelmente ele queria que seus leitores pensassem ativamente, que saísse da passividade e que se engajassem no processo de aprender, independente do estágio de aprendizagem que eles estivessem. Seus textos até hoje nos desafiam e nos levam a questionar constantemente. A mensagem direta que eu recebo dos seus textos é que não há nenhum sábio tão sábio que não possa aprender mais um pouco sobre alguma coisa. Nos diálogos platônicos não há respostas prontas, mas eles nos oferecem um caminho para aprendermos mais sobre o mundo e até sobre nós mesmos. Por isso, ao ler Platão, precisamos estar abertos para questionar, para refletir sobre o conhecimento que construímos através de um conhecimento constante e não apenas em decorar respostas prontas. Platão definitivamente não nos dá respostas. Ele nos dá o caos criativo. Ele nos força a refletir, a questionar e, acima de tudo, ter a capacidade de permitir nos transformar naquilo que pensamos. Ao abrir um dos seus textos, não estamos diante de uma verdade congelada, mas diante de um convite da dinâmica transitória do conhecimento. Diante de uma contingência que não é incerta. De maneira nenhuma ela é incerta. Ela é movimento. Então, você que vai começar a estudar a filosofia ou que já começou a estudar, que tal, ao invés de procurar respostas prontas e fáceis em vídeos curtos, dedicar parte do seu tempo à leitura de um diálogo de Platão? Parece até interessante esse convite se não fosse a tentação de obter respostas prontas. Bom, está nas suas mãos a escolha.